Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Em nome de Jesus para todos nós. Shalom. Shalom, a paz do Senhor. Bom, em nome de Jesus, hoje fui encarregada de trazer a ministração pelo meu pastor. E faz tempo, né? Eu já abri o culto aqui, mas pregar, ministrar, né? Já faz quase 2 meses. Mas em nome de Jesus, hoje nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia que passou pela vida de Jesus. Tá dando para ouvir? Certinho? Então tá bom. Qualquer coisa, vocês dão um berro ali no Xandão e no André. Falou? Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um personagem que passou pela vida de Jesus. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Nesse personagem, que ele foi essencial na vida de Jesus. E tem muitas pessoas que passam pelas nossas vidas que ela é essencial para nossas vidas, para que nós chegamos no propósito o qual o Senhor designou para nós. Amém? Vamos orar. Santifico Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, eu coloco, Senhor Jesus, a minha vida e a vida de toda a igreja diante do Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, porque o Senhor já falou ao meu coração e eu creio que o Senhor vai falar grandemente ao coração, Pai, a cada coração desta noite aqui. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua porção do teu poder sobre, Senhor, a minha vida, sobre, Senhor, a minha fala e em nome de Jesus. E eu te peço, Deus, e eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como eu estava dizendo, eu quero falar para vocês sobre um personagem que teve um papel decisivo na vida e no momento na vida de Jesus. Ele se tornou um personagem muito importante na memória de muita gente até nos dias de hoje. Eu estou falando de Pilatos. Você pode estar se perguntando, mas o que eu vou aprender com Pilatos? Eu quero dizer para você que dentro da Bíblia Sagrada nós aprendemos com tudo que tem dentro dele, porque foi, né, escrita pelo Espírito Santo de Deus, então nós aprendemos com tudo que tem aqui. Amém? Tenho certeza que você vai aprender algo muito precioso. Pilatos era governador romano, procurador da Judéia, encarregado pelo Império Romano de cuidar da Judéia. Amém? Só um momento. Sara, tem algumas cadernetinhas aí? Dá para o povo, fazendo um grande favor. Eu quero que vocês hoje, tá? Pega uma caneta. Está dentro de uma caixa aí embaixo. Eu quero que vocês pegam essa caderneta, pegam as suas canetas, se vocês não tiverem, peguem emprestado, e eu quero que vocês vão marcando e vocês leem na casa de vocês depois. Ok? Na hora que eu for ler a Bíblia, vocês acompanham comigo. Depois que eu parar de ler e vir para a história, vocês prestem atenção aqui. E aí na casa de vocês, vocês vão procurar o que é certo. Se não tiver, depois vocês me procuram e a gente fala sobre o assunto. Ok? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque conforme nós estamos sentados aí e alguém está lendo a Bíblia na nossa frente, enquanto alguém está falando aqui, você tira a atenção do outro irmão. Tá? Então pega a cadernetinha, vai marcando aí. Beleza? Então vamos lá. Amém? Então, enquanto a pastora Cleusa vai entregando as cadernetinhas, vocês vão prestando atenção aqui em mim. Pilatos era governador romano, procurador da Judéia, encarregado pelo Império Romano de cuidar da Judéia. Ele era procurador romano, isso quer dizer que ele era encarregado pelo Império Romano e pelo Império Tibério por cuidar da Judéia e da região onde ficava Jerusalém, o Mar Morto e Jericó.
Só que ele residia em Cesareia, na parte norte de Israel. Ele vinha em Jerusalém, basicamente, nos tempos de festas. Pilatos vinha como? Pilatos vinha em Jerusalém em tempos de festas. Na Páscoa e em Pentecostes, nessas festas, ele vinha para Jerusalém. E foi na Páscoa que aconteceu o processo dos sacerdotes contra Jesus. Claro que Pilatos, ele residia em Cesareia, mas ele estava presente em Jerusalém neste momento de relevância do povo judeu. Encontramos Pilatos na cidade de Jerusalém justamente por uma ocasião de uma grande festa da Páscoa. Essa festa de Páscoa especifica e o desenrolar dela. Acontece o processo do julgamento de Jesus. E Pilatos, de uma certa forma, ele se torna um protagonista neste momento tão importante da história. Querendo falar para vocês que aqui é Jesus, tá? Jesus é o centro da pregação, mas Pilatos ele se torna aqui um protagonista neste momento. Após a prisão de Jesus, ele foi levado ao conselho judaico chamado Sinédrio. Dali enviaram Jesus para Pilatos, e ele dizia que Jesus vivia como um rebelde contra Roma, na ideia de ter uma justificativa para matá-lo. Pilatos, então, envia Jesus para Herodes Agripa, que governava sobre a Galileia e a Pérea. Certamente também estava em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Herodes interroga Jesus, e Jesus recusa responder qualquer pergunta dele. O que Herodes fez? Enviou Jesus de volta para Pilatos. Após Pilatos ouvir as acusações dos líderes contra Jesus, Pilatos entende que Jesus era inocente e tenta libertá-lo. No entanto, os líderes clamam pela sua condenação, e quando a situação começa a sair fora do controle, Pilatos cede aos apelos da condenação. Até porque Pilatos devia toda a sua resposta para o Império Romano. Jesus, entre aspas, fosse uma ameaça pelo Império Romano. Então Pilatos tinha que tomar alguma providência. Pilatos se sentiu encurralado e ele tinha que ceder àquelas pressões. Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. E neste momento Pilatos toma uma decisão na frente de todos. Poucas pessoas prestam atenção no julgamento de Jesus, no momento que Pilatos lava as suas mãos. Agora vamos ler a Bíblia. Abrem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 27, e nós vamos ler do versículo 15 ao 31. Amém? Mateus, capítulo 27, versos 15 ao 31. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso. Soltar ao povo um preso, conforme eles quiseram. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado ao tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo que pedisse Barrabás e condenassem Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntaram: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado.
Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais que seja crucificado. E vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar, Jesus entregou-o para ser crucificado. E logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o Pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, a puseram na cabeça dele. E colocaram um canuço na sua mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, zombaram, dizendo: salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, pegaram o canuço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas, e então o levaram para a crucificação. Amém? Até aqui. O texto relata toda a história semifinal do julgamento de Jesus. Na inclusão do texto, da atitude de Pilatos de lavar as suas mãos, era uma mensagem direta para aquelas pessoas que estavam condenando Jesus. Eu quero que você preste bastante atenção agora. O importante relembrar e destacar nesse momento que eles estavam na fortaleza de Antônia. A fortaleza de Antônia era um lugar extremamente fortificado. Certamente o povo pobre não estava lá. Eles não iriam estar ali, os pobres. Quem estava ali eram os soldados, sacerdotes e toda a elite. Os pobres jamais estariam ali naquele momento. Pilatos, ao lavar as mãos, ele estava mandando uma mensagem para esse povo da elite. A mensagem que Jesus não era apenas o Messias, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Existia muitos requisitos mandados por Deus no livro de Levíticos. Escreve aí, livro de Levítico, para vocês procurarem na casa de vocês. Amém? A fim de se preparar no sacrifício do Cordeiro Pascual. Jesus estava na Páscoa. Os sacerdotes iam até Belém, escolhiam um cordeiro para ser sacrificado na Páscoa. Isso era na época de Levíticos. Então, o que os sacerdotes faziam? Iam até Belém, pegavam um cordeiro, levavam para eles. Lá no templo, eles escolhiam um cordeiro e traziam, e passavam 4 dias. 4 dias inspecionando a fim de sacrificar. 4 dias, um sacerdote ficava ali com o cordeiro, observando o cordeiro. Amém? Após a intensa intensificação por 4 dias, então o sacerdote ia, via que o cordeiro não tinha nenhuma falta, que o cordeiro era sem defeito, ele se encarregava da expensão do cordeiro pascual. Aí precisava passar por um cerimonial. E esse cerimonial seria pegar o cordeiro, colocar diante dele, pegar uma bacia com água, lavar as suas mãos sobre o cordeiro, então entregava o cordeiro para o sacrifício pascual. Mateus é quem escreve esse texto. Obviamente, ele tinha essa tradição em sua mente. Ele tinha lido, ele tinha visto, vivido. E ele sabia que quando Pilatos fez aquilo, ele lembrou lá de Levíticos, da Torá, que faziam isso. Quando ele relatava sobre o julgamento de Jesus,
o quão intenso o processo que Jesus passou durante aqueles dias. Pilato, cuja a função era inspecionar aquele que seria enviado para a crucificação. Pilatos não era sacerdote, mas Pilato fez o papel do sacerdote lá atrás, Levítico. Ele inspecionou aquele que seria enviado para a crucificação. E ele declara que Jesus não tinha falta e ainda lava suas mãos. Pilatos declarou diante do povo: este homem não tem falta alguma. Eu lavo as minhas mãos sobre ele e entrego ele para o sacrifício. Está dando para entender? Em paralelo, é impressionante que não podemos nos esquecer que por causa de Pilatos, olha como que ele foi uma peça importante. Por causa de Pilatos, ele deu uma ordem de colocar uma placa com a inscrição de condenação sobre Jesus, sobre a cruz. E essa placa revelava quem era Jesus. Pilatos, ele foi usado. Ele escreveu assim, para colocar na cruz: este é o Yeshua, Rei dos Judeus. Ainda que Pilatos, no seu interior, não tivesse nenhuma relação com a nação de Israel, porque ele não tinha. Ainda que ele fosse simplesmente um governador romano, ainda que não tivesse nenhuma relação com Deus, porque ele não tinha, esse governador romano foi resposta pela identificação pública para a nação de Israel, de quem era o Cordeiro sem pecado, Rei dos Reis. Está dando para entender? Pilatos, ele foi usado o tempo todo. Pilatos não conhecia o nosso Deus. Pilatos não tinha nada em relação nenhuma com a nação de Israel. Mas Pilatos viu que Jesus era inocente. E ele tentou salvar Jesus. Ele tentou. Onde a fé entra nessa história? A fé, ela é crer, ela é confiar. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Crer o que não existe e vai existir. Crer que não existe, mas existirá. Amém, igreja? E nessa história de Pilatos, nós entendemos que Deus tem para nós. Deus tem para nós, Deus tem para você. Fala aí para você mesmo, Deus tem para mim. A nossa história vai se cumprir. A história que Deus escreveu para você vai se cumprir. Ainda que pessoas que não têm nenhuma relação com a nossa fé, nenhuma relação com a nossa história, essa pessoa se torna um instrumento de Deus para que o propósito de Deus se cumpra em nós. Amém? Mas tem um detalhe aqui. Nós precisamos estar atento, com a visão atenta, com o ouvido atento, para que essas pessoas que não têm a nossa fé, que não servem o nosso Deus, eu sou, para que essas pessoas que estão fora, nós precisamos estar atento para ver a hora que ela está sendo usada por Deus para cumprir o propósito que Deus tem dentro da nossa história. Amém? Porque Pilatos, ele não tinha nada a ver com Deus. Pilatos não tinha a ver nada com nada. Mas Deus usou ele como instrumento para que o povo de Israel soubesse aquele que estava crucificado era o rei dos judeus. Amém? Pilatos não tinha relação nenhuma com a fé judaica. Relação nenhuma com a fé cristã, mas foi um instrumento para cumprimento do propósito de Deus na vida de Jesus. E por causa disso temos acesso à salvação hoje.
Pilatos foi uma peça importante ou não foi? Foi ou não foi? Pilatos foi uma peça importantíssima quando Jesus foi para ser crucificado. Porque Pilatos é por causa dele. Por causa disso que temos acesso à salvação. Amém, gente? Deu para entender? Que quando aparece alguém na nossa vida, muitas vezes nós queremos que só aparecem pessoas que servem a nossa fé. Pessoas que estão na nossa igreja. Pessoas que professam a nossa fé. Que é do nosso Deus. Que é do grande eu sou. Mas tem várias pessoas aí fora, porque Deus é poderoso, não é? Que usa essas pessoas para cumprir o nosso propósito na nossa vida, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, quando alguém chegar até você que não tem a sua fé, não fica assim, está repreendido em nome de Jesus, não quero nada dessa pessoa. Amém? Imagina, uma pessoa que não professa a minha fé, como que eu vou aceitar alguma coisa dela? Não faça isso, porque Deus, Ele usa quem Ele quer para poder o propósito dele ser cumprido na nossa vida. E Deus usa pessoas de fora para nos abençoar. Amém? Se chegar uma cesta básica na sua casa, recebe. Mas essa cesta básica, sabe, pastora, é lá do céu de Macumba. Foi Deus que enviou, é Deus que manda todas as coisas, filho. Recebe. Amém? Não vou comer porque está consagrado aos outros deuses. Ué, você não tem um Deus poderoso que você pode orar e consagrar ali? Glória a Deus. Receba, porque Deus manda, Deus usa até o Satanás para poder nos abençoar às vezes. Amém? Deus é bom demais. Que o Senhor Deus te abençoe hoje e sempre. Que você olhe para essa mensagem de Pilatos, o quanto ele foi importante na crucificação de Jesus. Não para o mal, mas sim para o nosso bem. Porque a história que Deus tem sobre você não muda. Amém? A história que Deus escreveu sobre a sua vida não muda. Só entra alguém para facilitar as coisas. Agora vamos para a ceia do Senhor Jesus. Abrem a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 22. Capítulo 22, versículo 14 ao 22. Amém, igreja? Está escrito assim. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e aos apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, e disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele que por quem ele está sendo traído. Até aqui. Amém?
eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a ceia. Sobre o que Jesus passou naquele momento de sofrimento. Eu quero falar com vocês, e na verdade eu quero que todos sentam. Fazendo um grande favor. Todos vêm para cá, todos vêm participar. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje de manhã, desde ontem eu estava com um sentimento horrível, uma tristeza, uma angústia terrível. E hoje de manhã, para a gente começar isso, e hoje de manhã, eu mandei uma mensagem para minha filha, para a Fran, e falei assim, hoje, eu estou com um sentimento que parece que eu estou caminhando para a morte. Ela, mas o que está? Eu falei, eu não sei explicar, eu não sei, mas eu estou com um sentimento que eu estou caminhando para a morte. Aí ela falou assim para mim assim, mãe, pega o banquinho que tem na sua casa, vai lá no corredor, olha para o céu e conversa com Deus. Eu obedeci. Não é porque ela é mais nova, não é porque ela não tem tanta experiência que eu não vou obedecer. Que os sábios obedecem. Só que eu não falei para ela que a angústia que eu estava parecia que ia estourar tudo dentro de mim. Parecia que ia explodir. Parecia que o meu abdômen, sabe, o meu tórax ia estourar. De tanta aflição. E depois que eu fui lá no quintal, que eu fui no corredor, que eu conversei com Deus, eu voltei. E eu falei, Senhor, eu queria entender o tamanho da sua aflição que o Senhor passou. Mas eu sou humana e falho, eu não vou conseguir nem me colocar no teu lugar. Mas aí eu fui buscar, eu fui estudar. E eu tenho vários estudos em casa. E eu só peguei o rápido para falar com vocês nesta noite. Do sofrimento de Jesus. Às vezes nós não paramos para entender o sofrimento que Jesus passou. Às vezes nós não damos conta daquilo que ele passou. Com o nosso dia, com a nossa correria, muitas vezes nós não damos conta nem de pensar naquilo que ele passou. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos para casa hoje, com a certeza e com a convicção que Jesus sofreu por mim e por você, mas um sofrimento terrível, um sofrimento que nenhum de nós conseguia passar. E Jesus estava como homem aqui na terra. Homem. Amém, igreja? Então agora, chegou o dia da gente parar com o nosso mimimi. Hoje chegou o dia da gente parar, entendeu? De coisinhas. Hoje chegou a noite que Jesus quer falar comigo e com você, para que nós possamos olhar para Ele e ver o sacrifício de cruz que Ele passou por mim e por você. Por pessoas tão ingratas. Por pessoas tão, entendeu? Rancorosas. Por pessoas que eles sabiam que hoje iam negar Ele. Por pessoas que ele sabia que hoje ia mentir. Pessoas que ele sabia que ia ultrapassar as outras pessoas. Pessoas que ele sabiam que ia, entendeu? Pecar contra ele e negar o nome dele. Mas a si mesmo, ele passou por tudo. E nós não conseguimos, a nossa mente é muito pequena para conseguir ver ou sentir ou imaginar o tamanho da aflição que ele passou. E sem entender isso, nós reclamamos, nós murmuramos e nós reclamamos de tudo e nós não olhamos para a cruz. Mas antes de olhar para a cruz, temos que olhar para o Salvador.
Nós temos que olhar para Ele. Nós temos que ser dele. Nós temos que ser para Ele. Nós temos que viver para Ele. Gente, olha aí fora. Nós estamos vivendo o fim. O fim. Acorda. O fim chegou. Não vai. O fim chegou. Olha quantas coisas estão acontecendo. Vocês que seguem redes sociais, vocês veem. Nós estamos ali vendo as coisas acontecerem. E as coisas estão indo para o final. Não vai melhorar. Vai piorar. E quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Ele, por aquilo que Ele passou, nós não vamos deixar as pessoas nos enganar. Porque se a gente não olhar para esse amor que nos constrange, nós vamos negar Ele porque a coisa vai piorar. Se hoje, por tão poucas coisas, por tão coisinhas que acontecem nas nossas vidas, e nós negamos, nós renunciamos Ele, imagina quando chegar mais perto do fim. Porque o fim, nós já entramos nele. Então, igreja, acorda. Acorda. Eu tenho um pensamento dentro de mim. Eu quero a vida eterna. A minha esperança está na vida eterna. Porque se eu for olhar os meus obstáculos, os meus medos, as minhas fraquezas, as minhas falhas, eu não teria esperança. Mas eu olho para a minha vida, eu olho para a vida que Deus tem para mim. E eu quero ler para vocês aqui, para vocês verem o tamanho do sofrimento dele. E eu quero que vocês prestem atenção e guardem isso no coração de vocês. Nós não conseguimos imaginar a tamanho foi a angústia do nosso Jesus. Por mais que nós sentimos triste, angustiado, que parece que vai explodir tudo dentro de nós, ainda assim não é nem 0,5% da angústia, tristeza, do medo que ele estava sentindo naquele momento. A Bíblia nos relata que Jesus suou gotas de sangue quando ele estava orando no Getsêmani. É interessante nós sabermos que naquela época era costume das pessoas orarem em pé. Mas naquele momento, Jesus se ajoelhou-se. Mateus escreve que ele caiu com o rosto em terra, pois o peso da angústia o estava esmagando. Por isso ele suplicava ao Pai: passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. De tamanha aflição, de tamanha dor, de tamanha angústia que ele estava. Ele pedia para que passasse esse cálice. Aquele terrível experiência iminente. Enquanto orava intensamente no Getsêmani, o texto bíblico revela que o suor de Jesus se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. No momento em que o suor de Jesus se tornou como sangue, ele estava experimentando um estado de angústia devastador, a qual eu e você ainda não sentimos, porque nós não vamos suportar. Seu estado psicológico estava dilacerado, combinando profundamente com angústia, sensibilidade aguda e súplica intensa. Dá para imaginar? Não dá. Sabe por que não dá? Porque nós não conseguimos nos pôr no lugar dele. Alguém aqui consegue se pôr no lugar de Jesus? Não tem como. Aquilo que ele suportou, nós não vamos suportar. A dor que ele passou, a aflição que ele passou, a angústia que ele passou, nós não conseguimos suportar. Por isso que nós não conseguimos nos pôr no lugar dele. Muitas vezes, quando um irmão passa por alguma situação, a gente consegue se colocar no lugar do irmão.
Mas no lugar de Jesus, nesse sofrimento, nós não conseguimos nos pôr no lugar dele. Porque a aflição foi tamanha. 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 Jesus sentiu medo. Amém? Jesus sentiu medo de ir para a morte. Jesus, ele sentiu aflito, angustiado. Jesus sentiu ali terrorizado. Você já pararam para pensar nisso? Mas ele enfrentou. Ele enfrentou o medo, ele enfrentou a angústia, ele enfrentou tudo aquilo que ele estava sentindo, a ponto de ajoelhar-se, colocar o rosto em terra e o suor dele começar a pingar na terra como sangue, para que eu e você pudesse estar aqui hoje. Para que eu e você pudesse ter vida eterna. Para que eu e você pudesse hoje ter acesso direto com Deus. Então, igreja, nesta noite, nós temos que crescer, amadurecer em Cristo Jesus. Nós temos que nos colocar a nossa vida diante dele, nós temos que fazer tudo por ele, porque ele é o único Deus. Ele é em primeiro lugar na nossa vida. Ele é em primeiro lugar na nossa vida. Inculca isso. Não tem marido, não tem mulher, não tem filhos antes de Jesus. É Ele primeiro. É Ele primeiro. Sabe por quê, igreja? Porque Ele te salvou. Você conseguiria morrer por alguém? Até uma mãe e um pai consegue morrer por um filho. Eu acredito que consegue. Por um filho. Pelos nossos. Mas Ele morreu por todos nós. Por todos. Para os brancos, para os negros, para os amarelos. Por todos. E o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com esse relato que é tão simples e tão pequenininho e tão pouco diante de Jesus? Saímos daqui a pouco, esquecemos tudo o que foi falado. Mas nós não podemos esquecer do sofrimento dele por nós, da morte de cruz, de ter se doado por nós. Alguém se doa aqui por um vizinho? Vamos ser sinceros. Você morre pelo seu vizinho? Você morre pelo seu marido? E ele morreu por você. Então, hoje, nós vamos acabar com todos os mimimis. Nós vamos acabar em nome de Jesus e nós vamos colocar e olhar para Cristo, não com piedade, mas olhar para Ele e falar assim, eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não mereço. Mas o Senhor morreu por mim. E nessa forma que está aqui, nós precisamos ser grato a Ele. Grato por tudo. Amém? Ter gratidão. Porque Ele fez isso por nós. Ninguém mais. E nesse momento eu quero que você, antes da gente tomar a ceia, antes da gente cear, eu quero que você pense, eu quero que você reflita na sua vida. Porque de tudo que ele passou, o pecado não dá. De tudo que ele passou, o pecado não dá. Pois de tudo que ele passou, o mínimo que nós temos que fazer por ele, honrá-lo, é ter uma vida santa. O mínimo. É honrar ele em todas as coisas. Então eu quero que você vai colocar um louvor. E eu quero que você agora olhe para si. Amém? Olhe para si. Fala, Deus, traga na minha memória o meu pecado. Traga na minha memória aquilo que me deixa longe do Senhor. Traga na minha memória aquilo que me faz ficar longe de Ti. Traga na minha memória aquilo que me faz olhar mais para as outras coisas do que para o Senhor. Senhor, começa a falar com Deus. Começa a colocar.
E eu não quero que o irmão fique atento na oração do outro irmão. Você vai orar para o Senhor, esquece teu irmão do lado e vai colocando diante de Deus aonde você precisa se consertar, porque hoje Jesus quer que todos participam da mesa dele. Aquilo que você pecou, você vai falar para Deus: Deus, eu me arrependo do meu pecado e não vou cometer mais esse pecado. Fazer igual Davi. Davi cometia um pecado, só que ele olhava para o Senhor, rasgava suas vestes, colocava o saco e falava para Deus: esse pecado eu não cometo mais. Então nós precisamos ter essa convicção. E nós precisamos falar com Deus que este pecado que nós pecamos ontem, hoje, ou que nós viemos pecando, acabou. Acabou. Acabou na nossa vida. Satanás não tem poder mais, não tem acesso mais sobre a sua vida, para que você venha continuando pecando. Nós precisamos entender que Satanás, ele sopra nos nossos ouvidos o tempo todo. E se nós não tivermos com o pensamento fixo em Cristo Jesus, nós vamos pecar, porque nossos pensamentos a nossa mente está livre para que Satanás bagunce. Mas a partir da hora que você coloca seus pensamentos diante de Deus, diante desse sacrifício, o pecado vai fugir de nós. Eu não estou falando que você não vai pecar mais. Não estou falando isso, porque nós somos pecadores. Mas tem pecado que você deve tirar da tua vida. Eu não sei o seu pecado, eu sei do meu. Mas tem pecado que hoje, nesta noite, Deus está te pedindo: para, chega, até hoje, acabou. Entrega para mim o seu pecado e participe da minha ceia, participe da minha mesa. Faça memória de mim, pelo sacrifício que eu fiz na cruz por você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante do Senhor, Pai, a minha vida, Senhor, desde o meu nascimento, Deus. Senhor, desde o meu nascimento até o dia de hoje, até agora, neste momento. Eu coloco diante do Senhor, Pai, os meus pecados conscientes e inconscientes. Eu coloco diante do Senhor, Pai, a minha irritabilidade. Eu coloco diante do Senhor o meu pecado, Deus. Pai, e eu clamo ao Senhor nesta noite, Pai, pelo seu sacrifício de cruz. Pai, por todo o sofrimento que o Senhor passou por mim, porque eu não sou merecedora. Pai, mas eu entrego diante do Senhor hoje, Pai, nesta noite, a minha mudança de vida. Que o meu pecado, Senhor, seja cancelado diante do Senhor, que o Senhor perdoe o meu pecado. Pai, que eu saia desta noite aqui limpo, livre. Pai, em nome de Jesus, sem nenhuma acusação. E eu quero, Senhor Jesus, e eu preciso que o Senhor me perdoe. Eu preciso que o Senhor me perdoe, Pai, das mentiras, das mazelas, das fofocas, Pai, das contendas. Pai, em nome de Jesus, Pai, dos trocos que foram dados e eu não devolvi. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Pai, como igreja do Senhor, que nós podemos participar da sua ceia, limpo, Pai, diante do Senhor. Que nesta noite, Pai, seja um marco na nossa vida e que os mimimis, Pai, caia por terra em nome de Jesus. E que tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, já basta, Deus. O que vier na nossa vida é lucro, Senhor. Porque o Senhor já fez, o Senhor já nos deu a salvação. E eu creio na salvação, eu creio na minha salvação. Então, Deus, em nome de Jesus, que nós podemos participar da sua ceia nesta noite. Que nós podemos participar do seu pão, do corpo, do suco de vinho, Deus, como sangue. Simbolizando, Pai, o seu corpo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a dona Soeli, a Márcia e a Silvia hoje, para servir a ceia. E repartiu entre
E pegando o pão, tendo dado graças, partiu-lo, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Este é o cálice e a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Amém. E todos que vão tomar a ceia ficam em pé. Todos tomam a ceia. Vai orando. Não deixa ninguém tirar seu foco, não. Esse sacrifício foi sacrifício de sangue por nós. Oh, Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, recebe, Senhor Jesus, a nossa vida. Recebe, Senhor, nesta noite, Pai, o nosso coração e o nosso pedido de perdão, Pai, diante do Senhor. Pai, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Deus. Pai, trabalhar em nós, para que nós sejamos, Pai, mais parecido com o Senhor. Que nós, Pai, saímos desta noite aqui buscando a santidade do Senhor cada vez mais. Que nós possamos ser mais parecido contigo, Deus, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Senhor, só o Senhor tem o poder, Senhor, de perdoar os nossos pecados. E que nós, Senhor Jesus, já fizemos essa ação porque nós nos avaliamos nesta noite. E nós colocamos o nosso pecado diante do Senhor. Pai, que ninguém aqui sejam enganados, Pai. Que aqui, Senhor, todos possam, Senhor Jesus, ser gratos ao Senhor e te amar de todo o coração. E colocando o Senhor em primeiro lugar em tudo, Pai. Senhor, em primeiro lugar, Pai, porque, Senhor, buscai seu reino em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. E nós precisamos viver isso, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Deus. Recebe nosso clamor, a nossa oração, a nossa adoração nesta noite. Porque nós estamos aqui, Senhor, para fazer memória do Senhor, por aquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário, por aquilo que o Senhor sofreu, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, Pai, por todo o Senhor Jesus, o seu medo, por toda a sua angústia, por todo o Senhor Jesus, Pai, por todo o Senhor, o seu emocional, Pai. Pai, nos perdoa quando nós negamos o Senhor, quando nós negamos a Tua palavra, quando nós negamos de estar na Tua presença, quando nós negamos de estar na Tua casa. Nos perdoa, Senhor. Pai, muitas vezes nós damos, Pai, prioridade para as outras coisas. Nós damos prioridade, Senhor Jesus, por ficar em nossas casas. Nós damos prioridade, Senhor, Pai, por tantas outras coisas, Deus. Mas nós esquecemos de dar prioridade para o Santo dos Santos, o Rei dos Judeus, o grande eu sou, por Jesus santífico, por esse Jesus que nos abençoa, por esse Jesus que nos cura, que liberta, que salvou a nossa vida. Senhor, nos perdoa pela nossa ingratidão, Pai. Nos perdoa, Senhor, por não conhecer mais do Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que todos juntos possam comer. Que todos juntos possam beber. Agora, vamos ajoelhar e agradecer ao Senhor por poder estar aqui nesta noite. Porque muitas igrejas já estão sendo fechadas. Vamos agradecer por esse momento único, em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, Deus. Porque esse momento é único, Pai. O momento a qual, Pai, nós estamos aqui fazendo memória, Pai, da sua crucificação, da sua dor, da sua angústia. Pai, no terceiro dia o Senhor, Pai, ressuscitou, Pai, o Senhor está vivo entre nós. E nós queremos, Pai, nesta noite, Pai, agradecer ao Senhor por esta porta estar aberta, Deus. Porque muitos lugares já estão sendo fechados, Senhor. Pai, os dias estão ficando difíceis. Pai, o tempo está ficando difícil. Pai, nós já chegamos no final, Pai. Nós já chegamos no começo do fim, quer dizer. Pai, as coisas vão se estreitar, as coisas vão se apertar. Pai, aqueles que realmente te amam, Pai, entendeu o seu sofrimento, entendeu a sua postura, Pai, entendeu o seu doar para nós. Pai, esses não vão te negar, Pai, quando as coisas piorarem. Mas muito, Senhor, com a sua, Pai, que tenha, Senhor, sua fé rasa, Pai, que não te conhece direito, vão te negar, Senhor, porque as coisas vão se estreitar. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ajudar as pessoas que estão fracas, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos, Pai, nesta noite, como igreja, como um corpo do Senhor, porque nós somos o corpo, o Senhor é o cabeça. O Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o dono deste lugar, o dono da nossa vida, o dono do nosso lar, o dono da nossa família. Nós queremos colocar como igreja, Pai. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Nos usa, Senhor, verdadeiramente. Pai, nós colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante do Senhor. Pai, eu coloco a vida, Senhor, do meu marido, a vida da minha família, dos meus netos, dos meus genros diante do Senhor. Eu coloco a vida da igreja, do meu povo que o Senhor me deu, diante do Senhor. E eu coloco, Senhor Jesus, o seu sacrifício diante de nós, para que nós possamos, Senhor, te cultuar cada dia mais. Que nós possamos te buscar cada dia mais. Que nós precisamos estar junto contigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Mesmo nós sendo tão falhos, tão pecadores, Pai, o Senhor já sabia de tudo o que ia acontecer conosco. Mesmo nós, Pai, não merecendo o teu amor. Mas obrigada porque o Senhor nos amou. E o seu amor nos constrange, Senhor. Muito obrigada, papai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Yeshua Mashiach. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E as salvas ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E eu quero encerrar esse culto dizendo para vocês que aqueles que estão diante da presença de Deus são atraídos por eles. Vocês já pararam para pensar que muitos não foram atraídos por Jesus? Vocês já pararam para pensar que diante deste mundo todo, você foi atraído? O Senhor te atraiu para Ele? O Senhor te atraiu a estar aqui? O Senhor te atraiu a trabalhar na obra? O Senhor te atraiu a pregar? O Senhor te atraiu no teu trabalho para você fazer a obra dEle? Gente, é muito triste quando nós vemos que Deus não atraiu certas pessoas. Porque não foi você que se converteu. Foi Cristo que converteu você. Amém? Foi o Senhor Jesus que te converteu. Não foi você que se converteu a Ele, mas foi Ele que te converteu. E foi Ele que o atraiu para Ele. Quantas pessoas estão aí fora? Me fala. Curtindo o mundão. Não foram atraídos por Deus. E quando eu estudei isso, me entristeceu muito. Porque eu falei, meu Deus, muito obrigada por o Senhor ter me atraído. Não foi eu que atraí Jesus, mas foi Ele que me atraiu. Então dá glória ao Senhor porque Ele te atraiu. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Que vocês vão em paz com a graça de Deus. Que vocês tenham uma semana poderosíssima de vitória em nome de Jesus. E que a provisão, a vitória que vocês estão pedindo ao Senhor, que você possa receber em nome de Jesus. Amém? O Senhor é convosco em nome de Jesus. Se Deus é por nós. E em todos os momentos das nossas vidas. E Ele é a resposta, gente. Pede que Ele te responde. Vão em paz em nome de Jesus Cristo. O curso está encerrado.